Olá pessoal, vamos continuar aqui então com o nosso quadro Rapidinhas, Casos em Geral. Novamente, são casos em geral, não é nada específico mesmo para a gente discutir, não é um tema, apenas um tema, né? São situações do dia a dia em que nós buscamos aqui discutir e trazer questões importantes que podem ajudar, de certa forma, na nossa prática. Então vamos ver qual que é o nosso tema de hoje. Muito bem, então vamos falar aqui a respeito da conciliação não presencial nos juizados especiais. Então um ponto legal para a gente discutir aqui, é uma coisa bem recente, né? Em que nós vamos analisar aqui a possibilidade de conciliação não presencial. Então até hoje, qual era a ideia? Sempre a conciliação era presencial. Então ajuizávamos a ação, né, e já era marcada uma audiência de conciliação. Então, qual era a ideia? Irmos até o fórum, realizarmos a audiência de conciliação. Porém, agora existe essa possibilidade de conciliação não presencial nos juizados especiais cíveis. Qual que é a novidade? Então, a Lei Federal, né, 13.994 de 2020, ela alterou a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis, para possibilitar a conciliação não presencial. Então, esse é um ponto legal. Então eu trouxe aqui o artigo 1º da Lei 13.994, que diz o seguinte: essa lei altera a Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, para possibilitar a conciliação não presencial no âmbito dos juizados especiais cíveis. Esse é o teor do artigo 1º. Então, uma inovação interessante, uma relação nova para a gente e que vai trazer, claro, algumas adaptações, mas é de extrema valia, de extrema importância para a gente. Quais são os pontos importantes? Então, eu trouxe aqui o artigo 2º da Lei 9.099, que diz o seguinte: o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível a conciliação ou a transação. Então, nós temos aqui os princípios, né, do juizado especial, que é a oralidade, a simplicidade, a informalidade, a economia processual e celeridade. Então, são os princípios que regem, que norteiam o juizado especial. E, dentre eles, nós temos também a conciliação ou a transação. Então, o objetivo do juizado especial é focar na conciliação ou na transação. Então, é buscar de uma forma célere, oral, simples, informal, com o objetivo de uma economia processual, a conciliação ou a transação. Partindo desse princípio, nós vamos dar uma ênfase aqui na conciliação, porque veja que a mudança foi uma conciliação não presencial. Então, como eu disse, até hoje a conciliação era presencial. Ajuizamos a ação, já é marcada uma audiência de conciliação ou mediação. Então, e presencial. Agora, com essa nova possibilidade de não presencial, é o que nós vamos discutir. Então, o artigo 21 da Lei 9.099 traz o seguinte: aberta a sessão, o juiz togado ou leigo esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação. Veja-se mais uma vez que foca-se nas vantagens da conciliação. Conciliação, conciliação. Então, o objetivo do juizado especial cível é conciliação, né? Mostrando-lhes os riscos e as consequências do litígio, especialmente quanto ao disposto no parágrafo 3º do artigo 3º dessa lei. Então, o objetivo do juizado especial cível, podemos dizer que é a conciliação. Essa é a ideia. E agora que nós temos essa opção de não presencial, é um ponto interessante para a gente discutir. O que o artigo 22, né, da Lei 9.099 nos diz? Que a conciliação será conduzida pelo juiz togado, ou leigo, ou conciliador. Então, ou por conciliador sob sua orientação. Então, a audiência ela pode ser conduzida, né, de conciliação pelo juiz togado, leigo ou conciliador. Quem que é o juiz togado? É aquele juiz que fez o concurso público, né, de provas e títulos, foi aprovado, ele é um juiz de direito ou um juiz federal. Então, o juiz de direito trabalha nos estados, né, essa é a ideia, julga questões referentes aos estados, essa é a ideia. E o juiz federal, né, está dentro do juiz togado ainda, ele julga questões, né, de âmbito federal, etc. O juiz leigo, ele é um juiz, né, mas ele não passa pelo mesmo critério de avaliação do juiz togado. E o juiz leigo, ele é o juiz que é responsável pelo juizado especial. E toda vez que ele vai fazer uma sentença, né, proferir uma sentença, ele tem um projeto de sentença
e esse projeto de sentença tem que ser homologado pelo juiz togado para que tenha valor. Então esse é um ponto importante. E tem o conciliador. Então o conciliador, ele também pode conduzir a audiência de conciliação. Então, resumindo, o que a lei nos diz? Que a audiência de conciliação ela pode ser feita pelo juiz togado, o juiz leigo ou o conciliador. O que o enunciado 6 do FONAGE nos traz aqui? Que não é necessária a presença do juiz togado ou leigo na sessão de conciliação. Então, na conciliação, não precisa nem do juiz togado, nem do juiz leigo. Pode ser apenas o conciliador. E continua aqui o enunciado ainda que é nem a do juiz togado na audiência de instrução conduzida por juiz leigo. Não é o nosso objetivo de discussão aqui, então não vamos ficar falando muito sobre isso. O alerta que eu trago para vocês são os novos parágrafos no artigo 22. Eles não existiam lá antes, né, dessa alteração na Lei 9.099. Eles foram inseridos, né, incluídos pela Lei 13.994. Então, o que diz lá o parágrafo 1º? Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo juiz togado mediante sentença com eficácia de título executivo. Beleza. Na prática, isso já acontecia. Okay? Houve a conciliação, ela vai ser homologada lá, e isso vai contar como um título executivo. Legal. Aqui ainda a gente não está falando da conciliação ser presencial ou não presencial, mas obtida a conciliação, independentemente agora, se vai ser presencial ou não presencial, vai se aplicar isso, vai ser reduzida a escrito e homologada pelo juiz togado, mediante sentença, e essa sentença vai ter eficácia de título executivo se precisar existir um cumprimento de sentença. Mas agora, no parágrafo 2º, nós temos o mais importante, que é o quê? É cabível a conciliação não presencial conduzida pelo juizado, veja que é pelo juizado, mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes. Então, aquela tentativa de conciliação, mesmo que seja não presencial, vai ser reduzida a termo, vai ser reduzida a escrita e vai ser colocada no processo, como já se faz na conciliação, né, presencial. Porém, agora vai ser uma conciliação não presencial. Por meio do quê? Por meio de recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real. Então ainda não se sabe, vai ser Skype, vai ser Zoom, vai ser Google Hangout ou qualquer outra plataforma, ainda não sabemos. Okay? Mas já existe essa possibilidade aqui dentro da lei. Bom, então eu coloquei que agora é possível audiências de conciliação por meio de videoconferências. Então esse é um ponto legal, é uma mudança significativa para a gente aqui da área do direito. E eu coloquei aqui agora um ponto que já está gerando algumas dúvidas, algumas questões interessantes de discussão, que é o artigo 23 da Lei 9.099, que sofreu uma alteração, que diz: se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o juiz togado proferirá a sentença. E aqui a discussão existe no seguinte ponto: se o demandado não comparecer, bom, então a princípio ele deve ter concordado e não compareceu. Bom, isso pode caracterizar então a revelia, é um ponto. Ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial. Então, se ele se recusar, tem que ser uma recusa justificada? Ou ele pode falar, não, eu não quero não presencial, eu quero apenas uma tentativa de conciliação presencial. Então, aqui é uma coisa que está dúbia ainda. Dependeremos de mais interpretações, é uma coisa recente. Não temos ainda como afirmar determinadas situações, determinadas consequências de algumas condutas. Mas a discussão nasce aqui. Então, se o demandado ele não comparece, okay, ele falou que compareceria, ele concordou em ser não presencial e não compareceu, o que vai acontecer? Vai ser aplicada a revelia? Talvez. É um ponto. É um debate interessante. Ou se ele se recusar a participar dessa tentativa de conciliação não presencial, quais são os motivos? Ele precisa justificar ou ele apenas vai dizer que não? Ou se ele falar apenas que não, o juiz já vai proferir sentença? O que isso vai acontecer na prática? Então é uma coisa que ainda não está muito bem clara, né, aos nossos olhos. Mais para frente vamos gravar outros vídeos, né, quando já tivermos algumas opções, algumas possíveis soluções, consequências, né, dessa conduta para que as coisas possam ficar mais claras.
Temos aqui, para concluir, duas observações. A primeira, né? Então, isso se aplica também aos juizados especiais cíveis, criminais, federais e da Fazenda Pública. Haja vista que, apesar de terem leis próprias, em caso de omissão, aplica-se o disposto na Lei 9.099. Então, lá, tanto nos juizados especiais criminais, federais, da Fazenda Pública, nós podemos ter a conciliação não presencial. Sim? Por quê? Porque mesmo que o juizado federal, a Fazenda Pública, eles têm leis próprias, mas quando houver alguma omissão, vai se aplicar a Lei 9.099. Então, é possível agora conciliação não presencial, né, por meio de videoconferência, lá nos juizados federais e da Fazenda Pública também. E a última observação: a princípio, devido ao fato da lei tratar apenas sobre a sessão de conciliação, tal conteúdo não se aplica à audiência de instrução. Então, novamente, lá na Lei 9.099, o que foi alterado foram alguns aspectos relacionados à audiência de conciliação. Não houve alteração alguma com relação à audiência de instrução e julgamento. Isso continua igual. Então, a princípio, a conciliação não presencial está autorizada, mas a audiência de instrução não presencial não foi regulamentada, ela continua como sempre foi. Então, continua sendo presencial a audiência de instrução. Bom, o vídeo ficou um pouco longo, mas são informações interessantes, né? Trazem pontos relevantes de discussão. Eu acredito que vale a pena analisarmos com calma, tanto essas observações que nós fizemos agora no final do artigo 23. Não é nada que vai ser tão fácil assim de buscarmos a solução, mas vamos esperar os próximos passos, os próximos dias, a implementação prática dessas questões e conseguindo entender um pouquinho mais como isso vai nos ajudar de fato, né, no dia a dia. Eu agradeço a todos pela atenção, convido a assistirem os outros vídeos que nós temos aqui no canal, as outras playlists, né, falando aqui também sobre os casos em geral. Eles podem trazer informações úteis, né? Deixa seu comentário, coloca aqui qualquer dúvida, qualquer posição, né? Qualquer elogio, sempre são bem-vindos. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.